Geralmente eu costumo apresentar para vocês aqui vídeos um pouco mais técnicos, vou chamar dessa forma, para dar recursos para que vocês consigam desenvolver as habilidades necessárias para construir um bom relacionamento e uma família bem estruturada, que eu sei que é o desejo de muitos de vocês. Mas eu andei pensando aqui e eu acredito que nem só de técnica vocês precisam. Eu gostaria de bater um papo hoje como se estivéssemos na mesa de bar e eu pudesse aconselhá-los de coração, direto do meu coração, coisas que eu acredito que sejam fundamentais para a gente encarar a vida e os desafios que a vida vai apresentar. Eu faço esse recorte aqui dentro do tema da família, mas eu acredito que o que eu vou te apresentar aqui, ele vai te servir para a vida como um todo. E eu falo isso com base numa tese aqui que eu criei, numa hipótese, de que a forma como nós encaramos o nosso relacionamento e a nossa família, na verdade é um reflexo da forma como nós encaramos a vida. E o que eu queria conversar com vocês hoje é a respeito da segurança. Se a gente buscar demasiadamente a segurança na vida, nós acabaremos nos tornando pessoas acuadas e medrosas. E as grandes conquistas que a gente deve ter, elas não devem ser construídas com base na segurança necessariamente, mas é preciso se lançar o tempo inteiro num grande desconhecido. E afinal, se relacionar não é exatamente isso. É nós nos lançarmos na direção, no encontro de um outro universo chamado outra pessoa, que nós não conhecemos. É nós firmarmos uma aliança para construir uma vida sem saber se isso vai dar certo. Perceba que para construir isso, para se lançar dessa forma, para viver este grande amor, para construir aquilo que nós desejamos, a gente necessariamente precisa abandonar um pouco a ideia de segurança. Uma vez eu ouvi uma frase que ela ficou comigo e até hoje eu uso essa frase. Não é bem uma frase, é uma ideia, uma noção, que diz o seguinte, que o namoro ele é como ir à praia. Nós sentamos na areia, sentimos o pé, gostoso ali na areia, estamos debaixo do guarda-sol, estamos num lugar muito seguro, num lugar onde nós sabemos que não há nenhum risco. Mas quando a gente decide assumir um casamento, um compromisso, a gente sai da praia e se lança em alto mar. E a gente se lança em alto mar sabendo que haverão tempestades, sabendo que passaremos por tribulações. Afinal, é próprio da vida, é próprio do mar que hajam tempestades. E que nós não teremos uma terra firme. E que a única terra firme neste contexto é a pessoa que nós estamos ao lado. É a tripulação desta embarcação. Isso significa que, ao assumir um compromisso para a nossa vida diante de uma pessoa, que é o casamento, nós estamos considerando que é esta pessoa que estará ao nosso lado quando a tempestade vier. E esta é a única pessoa que estará neste barco quando a tempestade vier. Isso nos abre aqui para que a gente entenda algumas coisas. A primeira coisa é essa. É preciso muita coragem para se lançar em alto mar. É preciso muita coragem para se lançar neste desconhecido e saber que a sua terra firme é a outra pessoa e que você deve ser a terra firme para ela também. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que a gente pode tirar disso é que uma parte do nosso compromisso se dirige justamente em ser este porto seguro para outra pessoa.
Isso traz uma série de posturas diante do casamento, posturas diante da vida. Isso nos traz uma perspectiva que uma parte da nossa função dentro desta embarcação é justamente ser algo para o outro. Ser algo e nos direcionarmos para algo que está fora de nós. Uma outra reflexão que nós podemos tirar disso é que a embarcação, ela sempre visa um destino. Uma outra frase que me veio aqui, e tá me vindo tudo agora, por isso que eu falo, isso aqui é como se fosse uma conversa de bar. Uma outra frase que me vem agora é a seguinte, de que o pior que pode acontecer para uma embarcação não é naufragar, mas sim nunca partir. E essa é a analogia aqui que eu estou fazendo em relação à nossa vida. Querer segurança demais é permanecer sempre no porto. É permanecer naquela zona segura, onde, com um pulo, nós voltamos para a terra firme. E se nós nos encararmos agora não como tripulantes dessa embarcação, mas como a própria embarcação, a maior tragédia que nós podemos ter em vida não é a falha, não é o erro, não é fracassar, mas sim nunca partir, nunca tentar, nunca fazer. E se esta embarcação ela é construída tendo em vista um destino, nós podemos também encarar a nossa vida dessa forma, que nós possuímos uma finalidade, que nós servimos para algo e que nós nos direcionamos em direção a algo que está para fora de nós. Só que para a gente se jogar nessa direção, a gente vai ter que negociar com essa necessidade de segurança em excesso que a gente tem. Ok? Essa segurança em excesso, ela no fundo é uma ilusão, porque é impossível que as coisas sejam dessa forma. Nós nos depararemos com a violência, nós nos depararemos com a doença, nós nos depararemos com uma série de coisas que simplesmente fogem completamente do nosso alcance. Ou seja, buscar a segurança em demasia é uma ilusão. É construir a nossa vida com base em algo impossível de se realizar. Agora, construir a nossa vida com base no nosso ímpeto de se jogar na vida e construir aquilo que a gente acha que deve ser construído e dar a cara a tapa para que nós possamos fracassar, mesmo que nós erremos, nós estamos cumprindo a nossa finalidade. E aí tem aquela ideia muito comum, né, de que o que importa é o processo, é o caminho, não a finalidade. Olha, em partes eu concordo. Se a gente mira para uma finalidade, a gente entende que o próprio caminho para alcançar essa finalidade já é o próprio exercício dessa finalidade. Já é o próprio exercício da nossa vocação. Já é o próprio exercício daquilo que nós somos feitos para fazer. Essa é uma ideia que eu gostaria de trazer aqui. E eu acredito que se você começar a construir a sua vida, não com base na segurança excessiva, mas com base na coragem para fazer o que precisa ser feito, muita coisa pode mudar. Você vai ter muitas experiências positivas. E eu vou dar um exemplo aqui pessoal meu, porque é o único exemplo que eu posso dar. É o exemplo que eu vivi. Então eu tenho propriedade para falar sobre isso. Se você está chegando aqui e não me conhece, sou terapeuta de casais. E hoje eu vivo um casamento muito bem sucedido. Eu amo a minha esposa mais do que tudo. Tenho 3 filhos.
2 nascidos e um que vai nascer a qualquer momento. Neste momento, hoje é dia 30 de julho de 2025 e a qualquer momento minha terceira filha pode nascer, ok? Esse sou eu. E hoje eu tenho um casamento muito bem sucedido, mas nem sempre as coisas foram assim. E para te contextualizar, eu iniciei o meu relacionamento com 19 anos, quase 20 anos. E a minha esposa ficou grávida, até então ela era minha namorada, aos 21 anos. E nós tivemos a nossa primeira filha aos 22 anos. Eu lembro, naquele momento, eu pensar o seguinte: a partir de agora, a minha vida acabou. Olha só. A partir de agora, a minha vida acabou. A minha vida não é mais minha. Eu vou ter que assumir uma grande responsabilidade, eu vou ter que trabalhar, não vou poder mais ir pro bar com os meus amigos quando eu quiser. Eu vou ter que passar noites sem dormir. Mesmo que eu já passasse noite sem dormir, enfim, enchendo a cara, fazendo molecagem. A partir daquele momento, uma sensação muito ruim me tomou. E eu lembro que falaram pra nós, assim, especificamente pra minha esposa: olha, você sabe que se você quiser, você não precisa prosseguir com essa gravidez. E nós olhamos um para o outro e falamos o seguinte: nós vamos assumir essa criança. Não importa o que aconteça. Nessa ocasião, eu ganhava... Não era pra nada, assim. Ganhava uma merreca. Não tinha uma profissão bem estabelecida. E a minha esposa muito menos. Nós estávamos na faculdade, inclusive. Mas nós decidimos nos lançar nesse desconhecido. Foi difícil. Nós estávamos ali sozinhos, né? Sozinhos no sentido de, vivendo aquele drama, nós estávamos sozinhos. Mas tivemos muito apoio. Apoio da família da minha esposa, apoio da minha família, graças a Deus, apoio em vários sentidos, em termos de suporte financeiro, em termos de suporte de tempo, né? Então, no começo da nossa construção, nós tivemos o apoio para quem ficasse um pouco com a nossa filha, para que a gente pudesse fazer as nossas coisas, trabalhar, enfim, estudar. E nós tivemos esse suporte. E nada disso seria possível. Nós não nos daríamos conta da graça que nós receberíamos, no sentido de nós fomos muito amados, tá? Por muitas circunstâncias da vida. Mas nós só tomaríamos dimensão deste amor. Nós só tomamos dimensão desse amor porque nós decidimos arriscar e nos lançar. Nós não tínhamos trabalho estruturado, nós não tínhamos uma relação estruturada. E nós nos vimos com uma vida em nossas mãos para cuidar. E hoje estamos aqui, em direção ao terceiro filho, no caso é uma menina, com um trabalho bem estabelecido, ajudando muitas pessoas, ajudando muitos casais. E em diversos momentos nós passamos por uma série de tempestades. E o que mudou tudo, absolutamente tudo, e a partir daquele momento a nossa relação se tornou extremamente boa, foi quando nós nos demos conta de que estávamos em alto mar e que só teríamos um ao outro para conduzir a nossa embarcação em meio às tempestades. Isso faz com que, antes, as tempestades, que eram pontos de desgaste e afastamento entre nós, se tornassem o grande ponto de união, se tornassem aquilo que fazia com que nós nos juntássemos para lutar, para vencer. E por que eu estou te dizendo isso? Eu te aconselho a não fugir das tempestades. As tempestades, elas vão te testar. As tempestades vão fazer com que você fique descrente. Será que é essa pessoa mesmo? Vão fazer com que você pule fora do barco. Vão fazer com que você queira voltar para a praia, para o gostosinho, para o pé na areia, para a sombrinha, água fresca, água de coco. Vão fazer. Só que se vocês olharem um para o outro e decidirem que nós não vamos fugir, nós vamos olhar para essa tempestade e vamos enfrentar juntos, vocês chegarão
na terra prometida do casamento. Eu te digo isso com muita certeza, ok? Preciso que vocês confiem em mim. Se você está no meio da tempestade, você quer a água fresca. Você quer a sombra e o pé na areia. Eu sei disso, eu já quis isso. Mas se você mudar essa chavinha, se vocês dois mudarem essa chavinha e entenderem que é justamente na tempestade onde a relação se fortalece, ocorre um movimento muito interessante. Um movimento de vocês olharem para a tempestade, terem a certeza que vocês vão passar por isso e terem a certeza que vocês podem contar um com o outro. Isto vale não só para casamentos, isto vale para a construção da família como um todo, para a educação dos filhos. Isto vale para a nossa postura diante da vida. Isso é uma postura muito particular minha. E se você não se identifica com isso, tá tudo certo. Tem um monte de gente que vai te falar o contrário, o completo oposto. E pode ser que isso funcione, isso te deixe muito seguro, né? As outras falas. Mas uma coisa eu te garanto. O senso de realização humana profunda, que a gente dá o nome de felicidade, não está na segurança. Está justamente no meio da tempestade. Ok? Pode ser que isso seja uma maluquice para você, e pode ser mesmo. Eu sou meio maluco mesmo, mas enfim. Se não fosse essa maluquice, eu não teria chegado aqui. E eu não digo isso só com base na minha experiência pessoal. Eu digo isso com base nas pessoas que realmente construíram coisas muito valiosas, que realmente construíram famílias muito, muito saudáveis, que realmente construíram famílias recheadas de amor. Essas pessoas têm uma disposição para estar diante da tempestade, ser um porto seguro e conseguem manter um sorriso no rosto. Um dos meus lemas de trabalho é espírito de serviço e sorriso no rosto. Eu quero saber sua opinião sobre esse vídeo. Se você gostou, comenta aqui embaixo. É importante essa interação, porque me ajuda a entender como tudo isso que eu estou falando chega até vocês. Se isso é uma maluquice sem fim da minha cabeça, e em partes é, ou se isso faz sentido, se isso te ajuda de alguma forma. Então, se você chegou até aqui, até o fim, é porque você se identificou com tudo isso que eu falei. E eu te agradeço por dar ouvidos a esse espaço aqui. Eu realmente acredito que isso pode te ajudar muito. Então, quero saber sua opinião. Te agradeço por ter chegado até aqui. Nos vemos numa próxima e até breve.